Você tem ou já teve problema de pedra no rim? Conhece algum parente seu mais idoso que tenha problema de osso fraco e que sofra fraturas com certa facilidade? Sim, esses problemas podem ter relação com uma glândula que poucas pessoas conhecem, chamada paratireoide. Então preste atenção nesse vídeo que o Dr. Murilo Neves, cirurgião de cabeça e pescoço, vai falar sobre a paratireoide e seus problemas. As glândulas paratireoides são 4 pequenas estruturas, cada uma mais ou menos do tamanho de uma lentilha, que ficam localizadas no pescoço, bem ao lado da glândula da tireoide. Daí o seu nome, para, que significa ao lado da tireoide, glândula tireoide. Normalmente são 2 de cada lado, sendo uma superior e outra inferior. As paratireoides produzem um hormônio chamado de paratormônio, que vamos chamar de PTH só para ficar um pouco mais fácil. Esse hormônio tem como função principal a de aumentar a quantidade de cálcio no sangue. E acredite, essa é uma função muito importante. O cálcio é diretamente utilizado na contração dos músculos, que inclui os batimentos do coração, nos impulsos elétricos para a transmissão da informação pelos nervos e está envolvido na saúde dos ossos e participa de várias etapas do sistema de coagulação. Portanto, é muito importante que o nosso corpo tenha um sistema de controle dos níveis de cálcio, que deve estar sempre de uma faixa ideal, nem muito alto, nem muito baixo. A paratireoide com o seu PTH faz parte desse sistema de controle e funciona mais ou menos assim. Imagina que o cálcio que nós temos no nosso sangue seja semelhante ao dinheiro na conta corrente do banco. Precisamos sempre de dinheiro na conta corrente para fazer as compras do dia a dia. Só que o corpo vai utilizando o cálcio ao longo do dia, igual nós vamos utilizando o dinheiro, que vai acabar diminuindo. É nesse momento que a paratireoide ativa a produção do PTH. Para aumentar o dinheiro na conta do banco, nós podemos depositar mais dinheiro na conta do banco, ou gastar menos dinheiro nas despesas, ou até podemos retirar dinheiro que está na poupança. A paratireoide e o PTH fazem exatamente isso. Age no intestino, aumentando a entrada de cálcio que estão nos alimentos, age nos rins, diminuindo a saída de cálcio na urina e age nos nossos ossos, que são a nossa poupança, retirando o cálcio que está depositado aí como nossa reserva. A ação conjunta do PTH em todos esses órgãos resulta em um aumento dos níveis de cálcio no sangue. O problema começa quando a paratireoide fica doente. Nesse caso, a doença é quase sempre um tumor benigno, que aumenta a produção do PTH. Essa condição é chamada de hiperparatireoidismo primário e resulta em aumento dos níveis de cálcio no sangue. Hoje em dia, como boa parte das pessoas faz exames de rotina, a maioria delas acaba descobrindo o hiperparatireoidismo fazendo exames de rotina, quando tem pouco ou quase nenhum sintoma. A menor parte, menos de 40%, tem sintomas que levam a uma investigação clínica e então ao diagnóstico. E quando podemos suspeitar de que algo está errado com o funcionamento das nossas paratireoides? Bem, os sintomas mais comuns envolvem justamente os 3 órgãos onde o PTH mais age: no rim, no osso e no intestino. Nos rins, ele leva inicialmente ao aumento da quantidade de cálcio na urina, que facilita o surgimento de pedras nos rins. Além disso, todo esse cálcio que passa em excesso pelo rim pode acabar se depositando dentro do tecido dos rins, o que a gente chama de nefrocalcinose. E isso pode levar a uma perda da função dos rins e, em casos avançados, até a necessidade de hemodiálise. No osso, como a doença retira mais cálcio do que o normal, os ossos acabam ficando fracos. E isso a gente chama de osteopenia ou osteoporose. O paciente pode começar a ter dor nos ossos, principalmente na região lombar e no quadril. O osso pode ficar tão fraco
que pode se quebrar com facilidade, mesmo sem nenhuma queda ou trauma. No intestino, a doença altera o funcionamento do músculo da parede do intestino e podem ocorrer cólicas, alterações do funcionamento como prisão de ventre, queimação e empachamento. Além desses sintomas, muitos pacientes ainda apresentam algum grau de irritação, dificuldade para dormir, perda de memória e até podem ficar um pouco mais confusos ou desorientados. O hiperparatireoidismo primário é causado em mais de 85% das vezes por um tumor que acomete apenas uma das glândulas. Algumas vezes, 2, 3 ou até mesmo as 4 paratireoides podem estar doentes. Para saber quantas glândulas estão doentes e onde elas estão, se do lado direito ou do lado esquerdo, é importante fazer alguns exames de imagem, como ultrassom, tomografia ou ressonância. O ultrassom, apesar de ser um exame um pouco mais simples, é bastante eficiente em localizar a glândula doente. Além disso, é importante também realizar um exame chamado de cintilografia, que é um exame que mostra qual das glândulas está funcionando mais do que o normal. Apesar de existir alguns remédios que podem diminuir os valores do cálcio e do PTH no sangue, esses remédios não conseguem curar a doença. Eles apenas a controlam enquanto o paciente o está utilizando. A cura mesmo só pode ser obtida com a cirurgia. Na cirurgia, que tem o nome de paratireoidectomia, o médico cirurgião precisa achar a glândula que está doente. E para isso, ele usa a informação dos exames de imagem. Mas algumas vezes, ele mesmo precisa procurar as 4 glândulas e avaliar qual delas é que está doente. O cirurgião deve retirar somente a paratireoide que estiver doente, preservando as que estiverem normais. A cirurgia é, em geral, um procedimento bem tranquilo e seguro. Tem baixas chances de complicação, sendo que a maioria dos pacientes se recupera muito rapidamente. A maior vantagem da paratireoidectomia, após o procedimento, os valores do sangue, do cálcio e do PTH voltam muito rapidamente ao paranormal. Com isso, boa parte dos sintomas também melhoram. Os rins param de fazer pedra e voltam a funcionar normalmente. Os ossos se fortalecem, diminuindo a chance de fratura. E o intestino volta ao seu antigo modo de funcionamento. Uma outra condição que afeta muito o funcionamento das paratireoides é quando o paciente apresenta uma perda da função dos rins, que chamamos de doença renal crônica. A doença renal crônica é um termo que engloba uma série de condições que afetam tanto a estrutura do rim como o seu funcionamento. Ela normalmente é progressiva e evolui ao longo dos anos de forma silenciosa, sem que o paciente perceba. No final, a doença renal crônica pode levar à perda total da função dos rins e o paciente precisa começar a fazer hemodiálise. Estima-se que no ano de 2024, no Brasil, existam mais de 150 mil pessoas que fazem hemodiálise. E qual é a relação de toda essa alteração nos rins com a paratireoide que fica lá no pescoço? Então, de uma forma simples e direta, os pacientes que perdem a função dos rins estimulam muito o funcionamento das paratireoides. E esse estímulo é tão grande e tão importante que as paratireoides aumentam muito de tamanho e depois de alguns anos em hemodiálise, elas ficam tão grandes que produzem muito, mas muito PTH. Esse PTH que fica muito alto força um grande desgaste dos ossos. O paciente tem muita dor e fraqueza e pode chegar ao ponto de ser incapacitante. O osso fica tão fraco que alguns pacientes mal conseguem ficar em pé. Os ossos fraturam com muita facilidade e alguns deles até encolhem, ficando menores. Apesar dos médicos tentarem tratar com remédios, essa é uma condição muito grave. A qualidade de vida do paciente piora muito e o paciente corre muito risco de morrer.
Quando chega nesse ponto de evolução, apenas a retirada das glândulas paratireoides pode ajudar o paciente. A cirurgia nessa condição é bastante similar à cirurgia que já mencionamos. A diferença é que todas as glândulas estão doentes, sendo necessário, muitas vezes, a retirada de várias delas. Após a cirurgia, esses pacientes também apresentam uma melhora clínica rápida e bastante importante. A qualidade de vida melhora muito e o risco de morrer diminui. Espero que tenha ficado clara a importância da paratireoide no seu corpo. Se você notou qualquer problema relacionado à paratireoide, não deixe de procurar um médico, de preferência um endocrinologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço. Se quiser saber mais informações sobre problemas hormonais, clique aqui. E não deixe de se inscrever no canal Doutor Ajuda, clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor.